até ainda nisso que vocês estão comentando, né? Até as ações, né? As ações em relação ao relacionamento dos dois, quem começa tomando as atitudes e as ações é a própria Júlia, né? Ela que entrega o bilhetinho a primeira vez, ela que designa os caminhos que que ele tem que fazer nos primeiros encontros. E isso parece que vai mudando, né, ao longo do enredo também, né? Mas no final é ele que leva os dois até o O'Brien. Muito por isso que a Isabela te comentou também, né, que eu acho que é bem interessante, que é essa diferença mesmo de interesse que ambos têm pela ideia da confraria e da revolução num aspecto maior, assim. Mas até essa chave de leitura, tem uma mudança de chave aí, porque eu tive essa impressão do Duncan no começo também, né? Essa personagem super interessante, assim, misteriosa. Também, né, eu não lembrava direito do livro, até cogitei também que ela pudesse ser a espiã, e de repente parece que muda um pouco como se ele assumisse, como se o Winston assumisse, não sei, um protagonismo ali nessa relação entre os dois que não se estabelece desde o começo da relação entre eles ali. É quando ele arranja a casa, quando ele arranja o quarto. O Isso. livro É vira esse verdade. momento. Uhum. Acho que é bem no meio do livro. Você está falando, Uma o livro é coisa que eu não muito bem explicado. entendi é a parte da casa. A Júlia, logo quando eles começam a se encontrar, fala para eles não usarem mais de 2, 3 vezes o mesmo lugar. Mas logo depois eles encontram uma casa. Fica uma coisa meio confusa. É a mesma coisa que o Duncan disse. No início, ela vai atrás e fala as direções que tem que ir e tudo mais. Acho que foi o Duncan ou foi o Luiz. Não tenho certeza, não me lembro quem falou isso. Mas e logo depois ela vira tudo o que ele quer, até mesmo ela quebra essa regra de não usar o mesmo lugar mais de 2 vezes. Essa ideia do lugar é bem legal porque puxa em certos. Como é que fala isso em coisa freudiana? É ato falho, digamos assim. Eles sabem que não é uma boa ideia, que objetivamente não é bom fazer isso. Eles sabem que é perigoso. Mas vocês lembram daquele símbolo que eles usam bastante, que é daquele coral dentro daquela bolinha de vidro? E daí, quando eles são descobertos, o negócio se espatifa no chão. E daí ele percebe que, por mais bonito, por mais que fosse uma pequena cápsula de todo um outro momento histórico, com mais liberdade e tudo mais, ele só se espatifa e ele percebe que sempre foi tão pequeno, que ele fala, nossa, sempre foi minúsculo aquilo. É meio que eles tinham criado naquele quartinho cheio de coisas de uma época antiga em que essa forma de repressão não existia, eles tinham criado um momento em que eles podiam estar juntos, em que eles achavam que tinham privacidade, eles podiam só ficar curtindo, sabe, o tempo um com o outro, e que ela, né, fala, né, aqui nesse lugar eu vou ser mulher, eu não vou ser, tipo, uma camarada, uma companheira da ditadura, eu vou usar vestidos, usar maquiagem e tudo mais, a gente vai ter o nosso momento, e vai ser só um momento entre nós dois, como duas pessoas. E por mais que pareça tipo, não objetivo, não esperto, isso em si pode ser visto como uma forma de revolta contra esse sistema. A primeira vez que os dois têm relação, ela fala que a primeira vez foi super tempestuosa e rápida, porque aquele ato era um ato contra a ditadura, isso era um ato contra aquele sistema opressivo. Então, os dois se esforçando para ficarem juntos naquele momento, tendo um ao outro, nutrindo aquele sentimento em si, é uma forma de dizer não a esse sistema que obriga as pessoas a não se importar com ninguém, só querer cumprir as coisas que o sistema passa e tudo mais. A Rosa quer comentar? Então, eu concordo sim com você, e em relação à posição das mulheres. Acho que foi a Isabela que comentou, né? Realmente, as mulheres eram as militantes mais fervorosas do partido. Então, aí você já vê a submissão delas ao partido. Então, realmente, com exceção da Júlia, você não tem nenhuma mulher em destaque. Quando você colocou essa posição, eu me lembro daquela mulher que ela fica lá embaixo, como eles se encontram lá na casa, naquele quarto lá do Cheriton, aquela mulher que ela fica lavando aquelas fraldas intermináveis, aquilo parece que não tem mais fim, e fica cantando aquela canção, e depois aí no final ela some a canção, e acaba tudo mesmo, porque daí eles foram descobertos, quer dizer, foram pegos finalmente lá. E uma outra coisa que me chamou a atenção também é uma parte lá, eu não vou lembrar, parece que no final, que as crianças vão ser tomadas das suas mães ao nascer, quer dizer,
não pertence. A mulher estava ali para quê? Para ter o filho, para obedecer ao partido, e acabou, era isso. Até fez me lembrar o conto da Aya, que é justamente isso, né? A função delas ali era o quê? Era procriar, ter um filho para entregar para o partido, né? Então, eu realmente, a mulher, com exceção da Júlia, e que eu acho que ela sabia muito bem o que ela estava fazendo, e ela tinha tudo isso na cabeça dela mesmo, a gente não tem destaque nenhum. É a submissão da mulher mesmo, porque essa era a vontade do partido. É isso. Até quando as mulheres falam sobre o ato sexual, elas falam o compromisso com o partido, né? Mostra exatamente isso. E sobre a mulher, eu até ia falar da mulher que fica cantando e mexendo no varal. Eu achei bem importante ela, mesmo que ela aparecesse só quando eles estavam lá. Eu achei ela bem legal o fato dele mostrar ela ali vivendo uma vida, sabe? Tipo, como se não, de fato, como se não acabasse aquelas roupas e ficasse ali cantando, como se ela tivesse não percebendo o partido e as coisas que lá em cima, no quartinho, ele estava lendo e indo contra o Estado, e ela lá embaixo passando as coisas do varal e cantando. Eu achei muito legal essa parte. Isabela, eu acho que esse canto dela é justamente por ela pertencer aos proles, né? E como ele mencionou no livro, os proles, esses animais, eram os únicos seres livres. Então, esse canto é um canto de libertação, na verdade, né? Apesar de todo esse contexto, de toda essa situação, é um canto de libertação, né? Eu vou oferecer uma proposição diferente, que é o que liga para mim muito essa mulher com o senhor mais velho que o Winston encontrou no pub, sabe, no bar. E ele tenta perguntar para ele como era o sistema antes, era tão ruim, tinha os capitalistas com o chapeuzinho e tudo. E ele fala, não, era tudo a mesma, sabe, toda a mesma droga, assim. Porque para algumas parcelas da população, independente de quem está no topo, seja durante a ditadura, seja antes, sobre o capitalismo, seja lá o que for, você vai ter o mesmo sistema de exploração. Pode mudar quem está te explorando, ou algumas coisas a mais ou menos, que é muito que eles falam das pessoas que vivem no fronte de guerra e são, né, tomadas como escravos para trabalho toda hora, mas para ela, tipo, para o Winston mudou muito a vida e as liberdades que ele tinha para a classe dele, mas para a classe dela, talvez ela tá lá, tem os filhos dela, trabalha, até não poder mais trabalhar, até não poder mais ter filho, e é isso, sabe? Daí por isso que tanto a esperança dele de ficar, não, um dia o proletariado vai levantar, um dia o proletariado vai levantar, fica ainda mais triste, assim, sabe? Tem até quando ele está lendo o livro, fala que o mundo é dividido entre pessoas baixas, médias e altas, e que as médias às vezes vão tomar o lugar das altas, e aí vai ficar assim, mas as pessoas baixas vão continuar baixas, nunca vão sair dali. E ela acho que queria mostrar exatamente isso, a pessoa baixa, então. É uma forma também de dar um pouco mais de voz a os proletas, né, que ele fala, porque são personagens que na boa parte do livro eles são mais animalizados, assim, ou então são pouco comentados, né, ou são vistos mais de longe, né, e essa presença constante dessa mulher, ela, de certa forma, ela dá um pouco de vida, né, para esse núcleo dessa sociedade, então. Interessante mesmo. Não tinha. Engraçado, né? São umas coisas que passam às vezes assim, né? Isso aí foi recorrente mesmo, né? Vários momentos ela tava lá com aquela canção e tal, sempre ecoando de alguma forma. Os proletas é realmente a mesma coisa, assim, não muda a vida deles, parece, né? Eles estão. É toda aquela repressão gigantesca dentro da cidade do partido, mas aí o cara tá andando pelo bairro proletário e tá um monte de gente no bar gritando, conversando em voz alta, brigando, tipo, não tem nenhum problema. Eu fico até pensando em que nível seria tão difícil assim fugir do partido e virar um proleta. Mas parece que os caras preferem morrer e ser torturados do que fazer isso, assim, que ser proleta, tudo que eles sonham, a liberdade, a relação livre, tava ali, mas não ia morrer aqui entre esse núcleo do que virar proleta. Não consigo entender esse nível, assim. Qual era a barreira tão grande? Eu acho que isso tem muito no livro, quando ele descreve as classes e fala que o partido interno, né, o mais alto,
ele tá ok com a repressão da maior parte do povo se ele mantém as poucas luxos que ele tem, que é tipo alguns servos, café de verdade, sabe, um lugar mais espaçoso. Daí o partido intermediário lá, que daí seria o do Winston, ele tem algumas coisas a mais que o proletariado, que seria tipo, ele tem uma casa própria, mas não tem acesso a tantos bens de consumo e tudo mais. E você tem o proletariado, que a vida é bem mais livre, mas eles têm ainda menos acesso, digamos assim, e a vida deles parece menos segura no sentido de quando tem bombardeio ou qualquer coisa, acontece geralmente nessa área da cidade, sabe? Parece muito aquele acordo social, que você tá ok em sofrer certas repressões para não estar só na classe de baixo do que você poderia estar, assim. Voltando para aquela parte que a gente estava falando das mulheres, uma figura que me interessou muito foi a vizinha do Winston e o marido dela com as crianças. Alguém mais ficou com essa impressão bem tipo vívida, aterrorizante do que seria viver num sistema em que as suas crianças são educadas para te denunciar eventualmente, sabe, para serem completamente fiéis a essa ditadura e o pai dela acaba falando contra o CNN enquanto ele dorme. E isso é o suficiente para ele ser pego e torturado, assim. Tem todas essas ligas de celibato e tudo mais. Alguém também ficou bem impressionado com esse terror dessa corrupção da juventude ou não? Eu fiquei exatamente com essa impressão de que as crianças já cresciam ali para denunciar. O Winston sabia que os pais iam acabar sendo denunciados. E eu achei uma cena muito boa quando o pai ele é denunciado e ele fala que vai pedir para morrer, porque o pensamento crime é algo muito sério. E tipo, ele não tinha ciência, ele sabendo que ele fez, e sabendo que ele fez apenas dormindo, mesmo assim, na consciência dele, era um crime muito grande. E ele ficava feliz pelos filhos estarem seguindo o partido. Eu achei essa cena muito, muito importante para mostrar como era a cabeça das pessoas que já estão mais dentro do partido mesmo. Eu achei muito, muito, muito importante essa cena. E dá um vislumbre de como é o futuro, né? Essas crianças, de certa forma, são o futuro desse estado, assim, né? E é muito doido, né? Aquela primeira cena que o Winston vai lá arrumar o encanamento do vizinho, e daí ficam essas duas crianças, né? Acho que é um menino e uma menina, se eu não me engano. E eles ficam meio que aterrorizando a cabeça dele. É muito tenso mesmo. E daí na saída ele até leva uma pedrada lá do estilingue do menino. E depois, quando volta, né? Quando ele tá na prisão, ele aparece. É muito aterrorizante mesmo. Mas eu acho que mostra um pouco isso, né? Um pouco o vislumbre desse. Acho que por ali você já começa mesmo para quem tem o primeiro contato com a obra, começa a ver que não existe final feliz possível, né? Nesse romance. Então, eu ia perguntar isso, na verdade. Vocês acreditam que o Winston inicialmente está certo, que não tem como o sistema, sabe, prosseguir para sempre, indefinidamente ou não? Porque tem certos argumentos a serem feitos na própria, tipo, coisas do livro. Eu quero ver o que vocês acham. Eu acho que esse é uma das coisas, assim. Eu acho que ele não dá. Eu não sinto que ele dá muito o livro em si, né? O que está no texto, eu não sinto muito vislumbre de mudança ou de algo positivo, assim. Porque até quando a gente acha que tem uma cédula se organizando, né? E que mesmo assim, há aquele discurso de que é algo que o Brian, quando ele recebe eles o Winston e a Julia na casa dele, e ele dá essa impressão de que há uma célula se organizando aos poucos e tal. Mesmo isso cai por água abaixo depois, né? Mas não sei, foi a impressão que eu tive, né? Alguém pode ter tido uma visão mais otimista, talvez. Dunker, você tá com Você tá com a mesma pulguinha que eu por causa Não, eu acho do que negócio sim. no final lá do Eu acho que a gente tem que newspeak. deixar pro final essa Tá parte, bom, sabe? eu tô muito empolgada com essa parte. Eu também tô. Mas eu vou voltar ao assunto que o Luiz estava falando antes, da cena dessa questão das crianças, né, que você apresentou, que você introduziu aqui. E o Luiz lembrou aquela cena das crianças aterrorizando na casa, né?
Isso é uma coisa que eu acho muito legal no livro, né? Eu tenho meus problemas e isso eu acho muito legal. Como muita coisa aparece no começo, é quase engraçado. Eu não sei vocês, mas é tão exagerado aquelas criancinhas brincando. Eu quero ver enforcamento, eu quero ver enforcamento, que eu não consigo levar a sério como na leitura, né? Durante a leitura, eu não conseguia levar a sério como uma crítica à sociedade, como ela pode ser. Até chegar no final. Tudo que parece uma piada no começo, que é tipo essas crianças brincando de enforcamento, que parece uma sátira super ridícula, algo meio aquele Doutor Estranho do Kubrick, assim, uma coisa super grotesca, exagerada, mas o próprio romance lentamente transforma isso em algo aterrorizante possível, assim, quando Mas a Demônio gente, Pai a gente tem leva. uma visão de infância muito diferente. É importante lembrar que a infância, como a gente entende, é um produto bem moderno. Assim. Crianças na Idade Média escutavam aquelas historinhas cheias de sangue, desmembramento, e era normal. Assim. Não, sim, mas Tipo, justamente. impossível não é. Não digo impossível, assim, mas eu digo como é a coisa que vou falar do George Orwell mesmo, a coisa que ele poderia colocar no livro mais exagerada pra mostrar a maldade do partido, criancinhas falando de enforcamento, sabe? É tipo nisso que eu vejo uma coisa cômica, assim, quase, de tipo, qual é o maior mal possível que o Estado pode fazer pra família? A criancinha falando que é um enforcamento com uma arminha na mão, algo assim, tipo... É o estereótipo da criança que se veste de cowboy e sai brincando de dar tiro com arma de mentira transformado em algo muito mais grotesco politicamente, assim. Eu acho que várias pessoas levantaram a mão. Eu vou tentar fazer uma ordem aqui, não sei. A Rosa tá como. Só tava de antes, né, Rosa? Tá. Isabela, então. Não sei se. Então, sobre as crianças, eu achei extremamente legal aquela cena, principalmente depois, logo ele vai arrumar o encanamento logo após que ele escreveu, acho que a primeira ou segunda vez no diário. E as crianças começam a correr em volta dele falando inimigo do Estado, inimigo do Estado. E ele olha pra mãe deles, assim, tipo, eles trocam um olhar ali, tipo, quase ela pedindo desculpa por aquilo. E sobre a parte de ver uma mudança, eu não sei se é por causa dos livros que a gente está acostumado a ler, que são mais tanto juvenis hoje, né, que eu acabei lendo, passei a minha infância lendo, sempre o bem vence. Então, no primeiro e segundo capítulo, eu imaginei assim, não, tem uma chance, tem uma chance, tem uma chance. Aí, quando tá no final da segunda parte, já na terceira, eu falei assim, não vai dar em nada. Eu não sei, depois eu quero ouvir, tô curioso para ver o que o Duncan e a Mari vão falar. Mas tem outras pessoas aqui que levaram na mão. A Clara, pode falar, Clara. E depois a Lorraine. Oi, então, eu fiquei bem impressionada também com essa questão das crianças e eu fiquei pensando muito na relação da nova fala com isso, assim, porque eu acho que, enfim, pensando na importância da linguagem, assim, na constituição das pessoas, essas são crianças que vão nascer e vão estar falando uma língua completamente diferente da dos pais, assim, e o quanto isso cria uma distância absurda entre eles mesmos, assim, no sentido de que as crianças realmente vão estar tendendo mais a ficar do lado do partido do que da família, assim, eu achei isso muito impressionante, assim, a história daquelas crianças que denunciaram os pais, assim, e do quanto isso realmente, acho que era um fenômeno ali, né, naquela sociedade. Não, é muito doido, né? E essa questão da linguagem, acho que é legal comentar depois também. A Lorraine, é Lorraine ou Lorraine? Não é só. Oi! Oi. É Lorraine mesmo. Lorraine. Então, pessoal, eu não sei se todos vocês se conhecem, mas todo mundo que vai falando, eu não sei, assim, de que lugar de fala, digamos, vocês falam. Então, eu acho que, eu só queria dizer que, tipo, eu não sou do mundo das letras, eu sou psicóloga. Então, eu acho que é bem diferente, assim, é bem engraçado ver, assim, eu acho que o que cada pessoa observa no livro a partir de um olhar que se tem, né? Até a Clara falou ali da linguagem, até já fiquei pensando se a Clara estuda psicologia ou algo assim. Porque Sim. chama muita atenção isso, né? Mas eu queria dizer assim, que é muito engraçado, né? Tipo, eu achei esse livro fantástico, é um dos meus livros preferidos, não achei chato em momento nenhum. E claro que, né, tem algumas leituras maçantes, mas como eu costumo ler alguns clássicos da literatura muito mais antigos, assim, eu acho que quando a gente lê um livro que é um pouco mais próximo, assim, nossa, dá até um alívio, assim, porque tem alguns outros
livros que eu li que, nossa, tipo, a linguagem é muito mais difícil de acessar, né? E eu acho que, o que eu acho mais, eu não sei se a gente vai falar disso, né? Mas o que eu acho genial nesse livro é os dados de realidade que ele traz, né? Então eu acho que a relação dele com os aspectos que, quando eu li, não estavam tão claros na sociedade, e agora a gente vê cada vez mais claros alguns aspectos, tipo, controle da função reprodutiva feminina. Tipo, é isso, a gente tá vendo isso, né? Eu acho que várias coisas que... Eu li esse livro há muitos anos atrás, eu não li ele de volta agora, porque eu também estou no mestrado e tô tendo que ler muitas outras coisas, mas eu falei, não, eu vou participar, porque foi um livro que eu amei muito, assim, e eu lembro que na época, assim, tipo, eu falei assim, que coisas absurdas, né? E daí, hoje em dia, eu falo, puta, o cara era muito genial mesmo, né? Porque ele pegou umas coisas, claro, ele se baseou em muitos dados de realidade, né, que existia no mundo na época lá, e eu acho que hoje a gente vê várias coisas aparecendo de volta, assim. Eu acho que isso é muito chocante. Me chama muito a atenção essa questão da linguagem mesmo, porque é tão engraçado, né, que não querendo entrar em política, mas já entrando, né, o quanto que ele mostra que a linguagem é algo que se usa para um controle social, né, e o quanto que a gente vê que hoje reclamam muito disso, né, das escolas estarem sendo usadas como isso e aquilo, mas é por quê? Porque a gente é formado pela linguagem, pelo convívio, por aquilo que a gente vê, por aquilo, né? Por tudo, todo esse contexto, né? Então eu acho muito interessante mesmo quando o livro vai... Essa demora que ele vai botando de caracterizar o espaço, o local, as pessoas, eu acho que é muito para a gente entrar nessa atmosfera mesmo, né? De sentir, que nem acho que foi a Mariana que falou, de sentir como que era esse mundo que ele vivia, né? Então eu acho que tudo isso tem muito... Resumindo, tudo isso eu acho que tem a ver muito com várias coisas que a gente vive, e eu acho que essa é a genialidade do livro. Não queria me estender mais, senão a gente fica falando um monte, né? Mas eu acho que essa é a minha opinião. Acho que com certeza. A gente até tava falando entre a gente antes, e ficou pensando, quanto tempo vai... Tipo, é inevitável falar da realidade, digamos, falando desse livro, assim. É um livro que convida muito para isso. Eu tentei ler o mais distante possível, não, vou ler 1984. A gente não escolheu esse livro foi sugerido pelo nosso orientador Pedro, vou colocar aqui. Eu fiquei, não, eu vou ler e vou pensar o máximo possível em como falar dele sem falar de nada de contexto político atual ou do passado, qualquer coisa que seja. No começo vai. Essa leitura que eu comentei, né? Tipo, muita coisa eu via como engraçado, como uma sátira muito exagerada, engraçado. Até certo ponto essa leitura se sustenta. Você lê algo muito afastado, construído e coeso internamente, mas que se sustenta sem referências externas. Depois, lentamente, o livro faz questão de falar, não, você vai ter que falar de outras coisas nesse livro. Ele é o terror de formalista, assim, eu acho. Acho que alguém quer ler só o livro e tirar tudo de fora fica muito difícil. É um livro convida muito mesmo. Ele exige que você faça relacionando coisas. E isso, né? O livro coloca lá uma distopia, coloca no título um ano no futuro. É um livro que convida a ver, vamos ver o quanto eu tô prevendo, né? Quase, quase. Tem a minha edição, essa aqui é bem famosa, essa edição, né? Acho que muita gente deve ter essa, mais antiguinha. Tem um pós-fácil bem bonito do Thomas Pynchon, que é um bom escritor também, e que ele fala algo bem, dá uma interpretação sobre toda a ideia do que levaria o George Orwell a escrever 1984, né? Aí ele comenta de uma foto que o George Orwell tá com o filho, em que é uma foto que o filho, criança, 5 anos, tá super sorridente, e o George Orwell tá, tipo, do lado, assim, meio sério. Alguns meses no começo da escrita do 1984, algo assim. Aí o Pitchell comenta que ele tem impressão, vendo essa foto, ele comenta, né, o ano de nascimento do filho do George Orwell é 45. E o Winston, ele fala, tipo, eu nasci em 44 ou 45, em algum momento, né, ele dá essa indicação. Parece que o George Orwell tá escrevendo esse livro pensando numa coisa, que mundo vai ter pro meu filho? Ele tá, tipo, é quase uma carta de aviso, assim, tipo, o que vai acontecer quando meu filho tiver minha idade? Parece parece muito grande para uma coincidência, assim, né, que o personagem principal do livro tenha uma idade semelhante ao do próprio George Orwell e seja no futuro em que o filho dele vai ter essa idade, assim, parece realmente um livro muito consciente para pensar na realidade como vai ser o futuro diante das grandes coisas horríveis
que o George Orwell viu na vida dele, né? Isso não tem como negar. Não tem como fugir desses comentários no livro, realmente, assim. A Laísa tinha erguido a mão, não sei se quer falar ainda, Laísa. Ah, não, eu só ia falar sobre essa questão do novo idioma. Você tá me ouvindo? Tô. É que quase nunca funciona quando eu vou usar. Mas eu ia falar do novo idioma mesmo, essa ideia de, tipo, apagar o passado de forma a ter um novo idioma. Eu li esse livro pela primeira vez, terminei hoje, e eu ainda estou digerindo, assim, eu acho que a parte que mais me chocou foi essa parte de criarem um novo idioma para poder, para você ter um sentimento contra o partido, digamos assim, mas não saber que é contra o partido, porque não tem como se expressar. E daí também apagar o resto do passado, que sei lá se tem algum resto ainda, mas se existir, por esse idioma que não vai ser traduzível, né? Era isso. Bom, é bem interessante justo puxar para essa parte da linguagem, porque o estudo lexicológico, né, o que é fazer um dicionário? Fazer um dicionário não é manter regras douradas para sempre. Tem muita gente que acha que o dicionário cai do céu, assim, e você tem que seguir ele para sempre. O dicionário é frequentemente atualizado com os usos da língua atuais, que a gente usa mesmo, sabe? A língua é uma coisa viva. Então, a ideia de um dicionário que não aumenta, mas diminui, é completamente absurda, assim, para qualquer estudioso de língua. De uma coisa que vai cada vez mais calcificando a língua, dando menos sentido para ela, criando menos palavras, sabe? E ficando cada vez mais restrito. É muito estranho. E entra naquelas discussões do quanto a linguagem contribui para como a gente vê a vida ou não. Até certos pontos, assim, parece que esse livro coloca uma coisa quase saussuriana, que a linguagem, ela não existe num lugar, ela existe na consciência de todas as pessoas, e se a consciência de todas as pessoas é deturpada dessa forma, então todas essas pessoas, elas não vão ser capazes de questionar a ditadura em que elas vivem. E daí outro detalhezinho, né, já vou abrir para as pessoas falarem e tal, mas é que é muito interessante como ela é paradoxal, essa coisa do doublethink, sabe? Porque muito da visão, por exemplo, fascista é paradoxal. Ela coloca em si um inimigo que é extremamente forte e está ameaçando o estilo de vida, seja qual ele for, alemão, não sei o quê. E, ao mesmo tempo, ele é muito fraco e é um verme que a gente pode eliminar, ele é naturalmente mais fraco que a gente, você não precisa ter medo dele. É paradoxal sempre, você precisa de um inimigo que é forte e fraco ao mesmo tempo. As coisas não fazem sentido necessariamente. Essa é parte da linguagem de nacionalismo de extrema, linguagem fascista, por exemplo. Tem duas pessoas querendo falar, eu não sei qual que é a ordem. Eu acho que eu vi aqui, acho que é a Rosa, daí a Maria. Então, Mariana, eu concordo com você, assim, essa supressão das palavras, essa linguagem, esse dicionário reduzido, não tem nada mais atual do que agora no momento. Uma das palavras que no livro de Orwell, lá do partido, foi suprimida é a palavra ciência, né? Então, a negação da ciência, a negação do conhecimento, é o que está aí, gente, né? Não precisa dizer mais nada. Uma educação que deseduca, né? Eu não sei se vocês sabem, se vocês tiveram acesso, já viram, a coleção Conta para Mim, né, que o governo federal do atual presidente, do plano de educação de leitura que eles editaram no final de 2019, 2020, que eles suprimiram os contos de fadas. Então, é uma coisa assim, horrorosa. Sem identificar mais nada dos personagens. Mais nada não, mas muita coisa suprimida dos personagens, da simbologia, da linguagem. Então, só para acrescentar o que a Mariana falou, é isso mesmo. É a supressão, é a negação da realidade e a supressão do conhecimento da ciência. Obrigada. Que você limita a linguagem e limita o pensamento também, né? Exatamente. Maria, pode falar, Maria. Tá sem áudio, sem som só. Esse microfone. Desculpa, eu sempre faço isso. Agora... O meu comentário vai um pouco mais no sentido do comentário da Clara, que além de todo esse aspecto que as meninas falaram agora, que a Rosa e a Mariana falaram da linguagem, tem muito isso dessa criação dessa língua artificial que de maneira orgânica vai ocupando o lugar da família, né? Então ele vai substituindo
a família pelo partido, de uma forma que, paradoxalmente, igual a Mariana falou, é criada e é natural, né? Ele vai acontecendo. E daí ainda tem. É muito doido, né? Que eles têm esse. Tem alguma parte do livro que eles falam que o objetivo é finalizar, implementar a nova fala em 2050, né? Então tem isso, além de tudo, tem essa coisa, né? Um ano muito à frente da onde eles estão agora, né? Parece que tem uma coisa assim também, né? De sempre manter lá na frente também o final da revolução, né? Essa coisa da revolução constante que está na linguagem também, né? Tá na linguagem, tá na guerra também, né? Essa guerra que também nunca acaba, nunca para, por mais que nunca exista um território que seja de fato conquistado, né? Mas é uma guerra que precisa continuar existindo. A Isabela acho que ergueu a mão de novo. Pode falar. Eu acho que foi a Rosa que disse sobre o fato deles usarem a linguagem para controlar para apagar o passado. E eu lembro de uma fala que eles falam que quem controla o presente controla o passado. De que se o partido diz que não aconteceu, não aconteceu. Tanto que o Wilson trabalha com isso. Então eu vejo a nova fala como uma forma deles controlarem o passado, principalmente. Porque como se você não tem palavras para descrever, você não pode descrever o passado. Entendeu? Então é só o que o partido quer que você pense. Essa pelo menos é a minha interpretação quanto a isso. A parte da nova fala é uma forma de controlar o passado também. Sim. O Luiz Fernando. Oi, estão me ouvindo? Tô sim. Uhum. Comentaram, acho que foi você mesmo que comentou, Luiz, que sobre o projeto de implementar a nova língua, nova fala, depende de tradução, até 2050, que seria um futuro muito distante, mas ao mesmo tempo, não ao mesmo tempo, mas ainda para reforçar essa ideia de que é um futuro muito distante, vale lembrar também que em determinado momento do livro, o Winston até comenta que eles nem sabem se eles realmente estão em 1984, né? Que até a questão do tempo já foi tão deturpada e os festivais, as comemorações acontecem de forma tão aleatória e tão confusa que eles nem sabem que ano eles estão. Então, talvez até essa projeção para 2050 não seja uma data fixa, seja só tipo um lugar tão distante que você não precisa nem ter noção, porque você não sabe nem se o dia de hoje realmente é o dia de hoje. É uma coisa muito perdida, assim, né? Uma coisa muito distante mesmo, né? Quando chegar 2050, não vai ser 2050 mais, né? Vai ser outro 2050, ou vai ser outro ano, ou 2050 não vai ter chegado, né? É exatamente isso. Mas trazer para a realidade é inevitável, né? Aquela hora, essas cenas dele no Ministério da Verdade, toda hora na minha cabeça, fake news, fake news, fake news. Isso o tempo todo. Assim, não, totalmente. Então, um dado é que, tipo, esse é um livro que volta e meia volta na discussão geral, jornalística, literária, etc. Sempre tem alguém que puxa a sardinha desse livro pro seu lado para dizer que, na verdade, quer dizer sobre seja lá o que for. E diz que um dos momentos recentes em que vendeu um monte de edições desse livro e foi discutido de novo foi justo na posse do Trump, que deixa toda aquela coisa de na minha inauguração tinha não sei qual, a minha multidão era maior que o mundo já viu, e blá, 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 blá. E daí parece que todo mundo começou a discutir isso de novo e estavam vendendo esse livro. Não que ele não seja sempre presente nos Estados Unidos, ele é parte do currículo escolar, né, tradicional deles de literatura, mas é interessante ver como uma das coisas que a gente comentou muito antes de começar é que esse livro ele é meio que um teste de Rorschach das suas próprias disposições políticas. Porque em termos do que o regime da Oceania é de verdade, você não pode apontar para um único regime, embora ele tenha vivido em tempo, né, o Orwell, em que ele criticava o regime comunista, mas ele usa táticas tanto dos regimes ditatoriais de direita quanto de esquerda, da União Soviética, quanto do nazismo, quanto dos serviços de inteligência japonês, no colonialismo que eles fizeram e tudo mais. Então, quando você lê esse livro, geralmente você vai posicionar essa ditadura ou as repressões que existem nelas de acordo com o que você acredita, na real. Aquele texto do Pynchon,
aquele texto do Pynchon que o Langar comentou, ele até comenta, não sei se é nesse, é um desses dos pós-fácios ali, eu acho que é o do Pynchon, que ele fala até que realmente era um livro usado como propaganda anticomunista nos Estados Unidos ali, no período do macartismo e tal. Ele acaba se adaptando, né? E o próprio... agora, já que a gente entrou falando um pouco da trajetória do livro e também agora falando um pouco já foi falado um pouco da questão autobiográfica também, né? A esposa do George Orwell, ela trabalhou no serviço de censura britânico durante a Segunda Guerra, né? Que também existia, né? Essa coisa de censurar as notícias também em estado de guerra, né? Isso também acontecia. Então ele foi policial na Birmânia, quando ele era jovem. Então ele também atuou conhecia bem de perto nessa questão do modelo de repressão inglês nas colônias e tal. Então é isso que a Mari falou mesmo, concordo. Aí tem a questão do próprio posicionamento dele, né? Embora esse livro seja levado muito para a direita, e tem motivos para ser assim, é uma crítica bem ferrenha de certos aspectos da ditadura comunista. Ele mesmo era socialista-democrata, né? Ele lutou na Guerra Civil Espanhola do lado dos socialistas, assim. Embora, tenha certas dúvidas em termos da biografia dele, o quanto ele manteve essa fealdade a esse tipo de posicionamento lá pelos anos finais, assim, da vida dele. Já que a gente está falando da questão biográfica, eu vou colocar aquele dado que eu tinha comentado. Tem uma notícia do The Guardian, assim, uma entrevista e tal, que daí vocês podem, né, levar mais seriamente ou não, que o The Guardian, ele conversou com um amigo próximo do George Orwell, que é deixa eu achar aqui o nome, o David Astor, que era editor de um jornal chamado Observer, e daí, na época que ele estava escrevendo esse livro, era naquele período pós-Segunda Guerra, a mulher dele tinha morrido, ele tinha, uma criança órfã para cuidar, né, filho dos dois, e ele estava numa situação em que as pessoas estavam correndo muito atrás dele por causa do sucesso do Revolução dos Bichos. Ele queria um lugar quieto, calmo, para conseguir escrever o segundo romance dele. Um amigo dele, né, o David, então empresta uma casinha que ele tinha na Escócia, numa ilha chamada Ilha de Jura, e lá ele consegue escrever mais de boa, só que era um lugar bem afastado, não tinha energia elétrica, tinha altos ventos, assim, era perto do mar e tudo mais. E numa desses momentos que ele estava lá, né, com o filho dele e tal, passeando, eles caem no mar e daí, extremamente gelado, ele pega uma tuberculose. Mas o editor dele continua cobrando para ele terminar logo em dezembro, o prazo, E daí ele se força a ficar escrevendo. E daí, embora a gente não incentive esse tipo de leitura biograficizante, né, dos romances, levanta, né, você pensar o quanto dessa atmosfera que ele mesmo devia estar vivendo, melancólica, de estar lá escrevendo, doente. Tinha uma parte em que ele não conseguia escrever mais sentado, por exemplo. Ele escrevia com a máquina, de escrever tal, deitado na cama. Daí ele finalmente consegue terminar o rascunho, né, inicial, tal. E daí eles têm que achar uma pessoa para fazer a versão final, né, para datilografar. Daí tem uma briga entre o editor dele e esse David, o amigo dele, de quem eles vão contratar, e no final o Orwell fala, não, beleza, então eu pego, passo a limpo, tem um monte de palavra nova que eu coloquei, deve ser mó difícil de alguém pegar e escrever isso a limpo também, e nisso ele piora ainda mais. Quando ele finalmente termina a versão final desse romance, ele é diretamente enviado para um sanatório para tratar da tuberculose que ele tinha adquirido, né, naquela situação toda, morre pouco tempo depois, não consegue desfrutar muito, assim, da questão do sucesso que esse livro viria a fazer. E um dos detalhes interessantes que tem durante o tratamento dele de tuberculose, enquanto ele estava na ilha de Jura, lá escrevendo o livro, é que o filho dele acredita que deram uma dose muito grande demais de antibiótico para ele, que chegou a um ponto que caía os cabelos dele, as unhas dele soltavam. E isso, para mim, lembra muito a descrição dele do momento de tortura, depois que o corpo dele é submetido a tanta privação, fome, falta de sono, que começa a cair os dentes dele, ele nunca mais adquire parte do cabelo e tudo mais. E muito da questão do que o Duncan estava falando do filho dele e tal,
disso a questão também dessa criança, né, que está sem mãe e tal, esse período da Segunda Guerra, todo mundo extremamente deprimido em relação ao que ia acontecer com o mundo, assim, quando foi descoberta a questão dos campos de concentração e tudo mais, e além disso tudo tem o fato que ele acabou morrendo, assim, alguns meses depois, e o filho dele acabou sabendo disso tudo através do rádio, porque naquela ilhazinha onde o filho ficou com a tia, não tinha energia elétrica, então só o rádio, né, servia para comunicação, ele soube através do rádio que o próprio pai tinha morrido. Então eu não sei o quanto de biográfico tem, mas parte dessa melancolia, dessa, sabe, falta de atividade, de coisa acontecendo, talvez tenha transplantado desse momento em que ele escrevia praticamente moribundo. Não sei se alguém mais, tipo, tem alguma ideia em relação a isso ou não. Oi, Maria, pode falar. Maria? Oi, Não sei se está falando. então, já que a Maria não vai falar, eu falo. Eu não sabia dessa parte de que ele estava na ilha, que ele pegou tuberculose e tudo mais. Mas agora faz um pouco mais sentido você pensar, principalmente na parte que o Winston tá de fato sendo torturado, a descrição de como ficou o corpo dele. Talvez fosse uma forma de espelhar a si mesmo ali, pelo fato de como ele estava se sentindo, completamente cansado e tudo mais. Esse foi um pensamento que veio agora, porque eu de fato não sabia dessa tuberculose. Que um dos momentos mais desmoralizantes da tortura é justo o fato que ele fica tipo, eu não vou trair a Júlia, por mais que eles me obriguem a falar todas as outras coisas e tudo mais, eu não vou trair o sentimento que eu tenho por ela, porque isso é uma coisa nossa própria, que o Estado não vai tirar da gente. E a grande parte desmoralizante dele, né, além da coisa dos ratos mais pra frente, é quando ele mostra pra ele e diz, você é o último homem, então, né, da face da Terra, assim. E daí pega e arranca o dente dele, tipo, o que eles reduziram esse ser humano, assim. Maria quer falar? Maria da Consolação. Quer falar algo, Maria? É que você tá com a mão. Agora baixou. Você estava falando da questão biográfica, né? Daí, quando você começou a comentar, Maria, eu lembrei que você recordou da questão da Revolução dos Bichos, né? Eu acho que nesse livro já tem uma crítica ao regime comunista, né? Esse faz mais tempo ainda que eu li, acho. Mas a Revolução né? Sim, óbvio. Eu acho que a revolução é tipo a implementação e a deturpação dos valores iniciais, e daí o 1984 já foi implementado, tá tudo uma desgraça. Lorena? É isso que eu ia falar, que eu acho que, pelo que eu entendo, ele é uma crítica ao regime stalinista, né? Porque eu acho meio complicado quando a gente fala assim, comunista no geral, porque eu acho que aí a direita extrema pode também se apropriar desse discurso e dizer, até o George Orwell era contra os comunistas. Então, eu acho que é importante que essa é uma crítica ao stalinismo mesmo. Sim. Sem dúvida. Eu não sei o quanto que vocês são familiarizados com as outras, porque estava comentando sobre isso antes da reunião até com o Duncan e com a Mari, sobre essa fervescência de distopias, né, que acontece nesse período, assim, né. Claro, a razão ali está muito, muito clara, né, que é a questão das guerras e tal, né. Mas tem essas outras, né, não sei se vocês, porque eu particularmente não... Faz muito tempo que já li O Admirável Mundo Novo, por exemplo, que é de 32, ano anterior até, mas já faz muito tempo. Mas que eu me lembro, ele não tem uma lógica um pouco diferente, eu acho, assim. Tem a questão, não sei se é uma lógica tão claramente burocrática de Estado, assim, como é no 1984. Tem o Fahrenheit 451 também, que é um pouco depois, 53. Não sei se alguém de vocês já leu alguma dessas obras e quer
falar se tem alguma relação ou não tem, se são coisas muito diferentes, porque eu realmente, particularmente, não lembro. Só trouxe aqui porque sei que elas existem. Eu li esses dias o Admirável Mundo Novo. Ah, e o que você acha que tem a ver ou não tem? Eu acho que assim, tipo, eu particularmente gostei mais de 1984. Eu achei mais denso, assim, e com mais possibilidades de críticas, assim. Mas o que eu achei genial do Admirável Mundo Novo é que também, por outro lado, várias coisas que aborda no livro também estão acontecendo na realidade, assim. É meio que eu que defini assim. Parece que no mundo do George Orwell ali, tipo, tá tudo uma desgraça. E é pra estar uma desgraça mesmo. E no Admirável Mundo Novo é pra estar tudo maravilhoso, tipo, e, digamos, o prazer elevado ao máximo, assim, e acaba também ficando uma desgraça. Mas é interessante que parece que é duas formas de ver o mundo bem diferentes, mas que também se complementam em alguns aspectos, assim. Mas eu gostei mais da leitura do 1984, assim. Eu achei um pouco assim, para falar a verdade, o Admirável Mundo Novo achei um pouco raso, assim. Eu achei que tem umas partes do livro que meio que se perde, assim, umas coisas, particularmente falando, né? Uhum. Mas eu acho bem legal. Eu gosto de ler livros assim que são tipo meio que irmãos, digamos, né? De época ou sei lá, de temática, assim, e depois a gente poder comparar isso. Eu acho que é legal fazer esse exercício. Né, eu li o Admirável Mundo Novo muito tempo atrás também, não lembro nada. Se lembro só nessa questão da construção do mundo, né? De como tudo parece bom, mas é um caos. Nesse sentido, eu tendo a pensar, assim, pela minha memória, que eu acho mais complexo do que no 1984. Nesse sentido especificamente, assim, do que é bom e do que é ruim e como essas coisas se relacionam no mundo. Eu acho que nesse sentido, 1984 é muito na lata, assim, né? É horrível. O mundo não tem margem nenhuma para dúvidas, ninguém vai falar, tipo, não é tão ruim assim, porra. Ninguém vai falar isso lendo 1984, assim, é um negócio medonho, horrível, suprime toda a individualidade. Mas talvez, eu não lembro muito bem do Admirável Mundo Novo, ainda assim o George Orwell consegue lidar com essa coisa muito básica de forma melhor, talvez. O livro fique melhor, no final de contas, do que o Admirável Mundo Novo. Não lembro, pra dizer isso. Mas eu acho que, como eu tava falando, tem problemas com o livro, mas ele é muito bem arquitetado e o George Orwell consegue lidar com essa situação muito extrema, muito básica, de oposição extrema e tipo, sem nenhuma possibilidade de dúvida, né? Sem nenhuma a margem cinza. É horrível aquele mundo, e o Winston, coitado, a vítima desse contexto, mas ele consegue lidar com a situação muito basilar de forma interessante, né? Consegue tensionar isso bem. Embora seja muito arquétipo assim mesmo, né? O Winston é o indivíduo solitário por excelência, é romântico. Ele tem aquele fascínio pelo passado, ele tem um fascínio pelo resquício de natureza que ele encontra. É uma carga de estereótipos românticos já eram antigos na época, mas que funcionam, né? Ele encaixa bem. A das outras utopias que eu li, eu não lembro nada. Eu li o Fahrenheit também, não lembro. Eu li uns outros, um do Kurt Vonnegut, que eu não lembro nada também. Mas eu acho que o 1984 talvez seja mais bem resolvido esteticamente, assim. Talvez não com uma visão de mundo mais complexo, mais realista, que mais deu certo, mais aconteceu, mais teve coisa. Mas esteticamente eu acho que é o mais bem resolvido. De memória. Falando em distopia, tipo, a gente sempre costuma ignorar na área de literatura a literatura mais popular. Alguém tem leitura dessas distopias mais recentes, assim, adolescentes e tudo mais, que gostaria de fazer um contraponto? Porque eu, particularmente, não tenho. Eu só tô lendo o Battle Royale faz muito tempo e não termino. Mas se alguém quiser, assim, porque você tem não só uma mudança de época, obviamente, mas uma mudança de protagonista, né, nesse tipo de transição, assim, de uma literatura mais popular, assim, voltada para o público adolescente, mas usando esse cenário, assim, distópico, mais atual. Alguém, sei lá, só jogando pro ar se alguém tiver interessado. Eu posso falar disso. Eu passei os meus 15, 14, 16 anos lendo esses livros, como Divergente, Jogos Vorazes. E lendo 1984, a gente vê que esses livros sim bebem um pouco dessa fonte do mundo distópico, num futuro também, mas cada um aí leva para uma coisa.
para uma sociedade diferente. Um é dividido em distritos, outro em facções, outro em labirintos, como Maze Runner, por exemplo. Mas a diferença que eu vejo é que, enquanto em 1984 você vê tipo, que o final, por exemplo, o Winston, o personagem principal, perde, esses livros infantos juvenis, eles sempre dão essa esperança de que o personagem principal, ele é puro de coração e ele vai dar um jeito de melhorar, e ele, se não acontece a revolução, ele faz a revolução e ele vai atrás, sempre coloca o personagem principal como o salvador da pátria, entendeu? E não como só mais um dentro dessa sociedade. Pelo menos essa é uma diferença grande que eu vejo, entendeu? Eu acho que tem esse elemento, né? Esse elemento do final feliz pro protagonista, assim, né? De certa forma, talvez. Eu também não li, né, as obras, mas tem essa impressão, assim, pelos filmes, por exemplo, assim. Os que eu assisti. O 1974, não sei, eu ainda tô curioso, porque tô achando que o Duncan e a Mari vão falar algo diferente disso no final. Mas tem essa impressão de final mais triste mesmo, assim. Meio sem perspectivas, assim. Luiz Fernando? Oi. Falando de final feliz, eu acho que uma das diferenças, assim, entre o 1984 e o Admirável Mundo Novo, voltando para o Admirável Mundo Novo, é que no Admirável Mundo Novo, embora, spoiler, o livro já tem mais de 50 anos, mas spoiler, um dos protagonistas se mate no final, né? O final ainda parece, de certa forma, feliz, porque eles vivem naquela realidade onde eles são controlados pelo prazer, enquanto no 1984 eles são controlados pelo medo constante, né? Quem foge daquela realidade, eu não lembro agora o nome dos protagonistas do Admirável Mundo Novo, mas eu lembro que no final eles têm a possibilidade de ir para um outro lugar onde eles viveriam fora daquele controle, e esse seria o final feliz, mas ao mesmo tempo eu acho muito curioso porque quando eu estava lendo, eu sempre ficava, não, mas será que é isso mesmo? Será que eles realmente têm essa possibilidade de fugir? Será que eles realmente vão para um lugar bom? Ou será que eles vão ser mortos ou vão para uma prisão e eles só dizem isso para passar essa sensação de felicidade? E isso eu lembro que nunca é resolvido no Admirável Mundo Novo. Eu acho isso muito... Não tem nada que indique que seja isso, mas também não tem nada que indique que não é. Então fica essa sensação muito estranha e fica pelo menos essa dúvida se é possível um final feliz, que eu acho que pelo menos no 1984 não tem. Assim, no 1984 fica claro que ou você aceita aquilo ali, ou você realmente incorpora o duplo pensar, ou você vai ser morto, vai ser torturado, e é isso. E no Admirável Mundo Novo parece que tem essa outra possibilidade, embora seja meio dúbio. Eu não sei, eu não conheço tão bem, mas eu sei que o Aldous Huxley, acho que é esse o nome do autor, né? Ele é recuperado ali na década de 60, ali, muito pela galera hippie, assim, até aqui tem outra obra dele, As Portas da Percepção, se não me engano, quem inspirou o nome da banda do The Doors e tal. Ele é meio que um autor que é bem recuperado por essa geração ali também, né? Então, talvez tenha essa coisa, uma comunidade, porque tem isso, né? Eu não lembro bem, mas parece que no Admirável Mundo Novo, acho que tem isso, né? Essa coisa de uma outra comunidade, assim, que é diferente, né? Que você é mais livre, não sei. Mas que talvez tenha essa recuperação lá umas décadas depois, né? Um livro eu não sabia disso, fiquei sabendo hoje fazendo essa pesquisa, que é um livro de 32, e ele é recuperado na década de 60 ali, eu sei. Eu acho que eu interpretei, olha, isso que é massa, né? Tipo, dos livros. Eu acho que da arte no geral, né? Que ela tem diversas interpretações. Eu vejo assim, pelo menos. Porque eu, na verdade, também achei o final do Admirável Mundo Novo triste. Eu senti que a morte, da forma que é colocada, é triste, né? Eu fiquei triste, não quer dizer que seja triste, mas eu acho que de qualquer forma o cara foi engolido pela lógica que ele estava tentando fugir. Eu acho que o Admirável Mundo Novo mostra isso da mesma forma que o 1984. Mas achei bem genial essa... Agora, eu não tinha sacado isso, mas eu acho que por ser menos escancarado, tipo assim, eles meio que mostram
como que vai ser ruim um local cheio de coisa boa, né? Como que vai ser ruim? E o 1984 é o contrário, né? É ruim mesmo e é ruim. E é isso, eu acho que essa diferença é bem importante. E eu acho que eu acho que o movimento do autor, de ter bastante a ver com o movimento hippie, até de contracultura e tal, eu acho que tem a ver por conta não só da literatura, mas que ele tinha um ativismo com relação ao uso do LSD e tal, né? Então, eu acho que tem mais relação até com isso mesmo. Porque no Admirável Mundo Novo, eles também usam, tipo, uma substância lá, que é o soma, que traz muita alegria, muito bem-estar, não sei o quê. Então, eu acho que é isso, assim. Oi, gente, caiu a minha conexão, eu voltei. Só retomar, desculpa, eu sei que vocês estão no meio de outra coisa. É que eu deixei pendurado, eu fico me sentindo meio mal. A Isabel, né, tinha falado da questão de distopias adolescentes, não era isso? E daí eu só ia fazer um comentário, assim, é que, tipo, parte da diferença de perspectiva, uma das coisas que algumas pessoas, né, interpretam, por exemplo, dessas distopias mais recentes, adolescentes, é o fato de você ter um grupo de adolescentes existindo tem muito a ver com, talvez, uma possível interpretação ambiental de um grupo de pessoas mais velhas, adultos, etc., que estão destruindo o mundo, estão botando ele num sistema não sustentável para o futuro e precisa ser justamente uma geração mais nova que precisa tomar encargo disso e reverter a situação. E uma coisa que eu tinha comentado antes, mas aí eu não sei o quanto vocês escutaram antes de cair, que é uma das coisas que me incomodou do 1984 é justo essa ideia de que o proletariado está lá dormindo e ele é ignorante, ele jamais vai ter ideia própria de sair para começar uma revolução, fazer alguma coisa, quando a gente sabe que tem muitos movimentos que vêm justo das partes mais marginalizadas da população, assim. Mas é só isso, podem continuar, desculpa, é só que eu não queria deixar o negócio balangando sem nada. Acho que a Bruna ergueu a mão ali agora. Oi, vocês me escutam? Sim, aham. Então beleza. Na verdade, eu vou fazer uma junção um pouquinho de tudo que a gente veio falando até aqui. Faz muito tempo que eu li essas distopias. Eu reli o 1984 para esse momento, mas as outras eu vou falar assim, bem pelo que eu consigo puxar da memória. Mas vocês estavam comentando dessa distinção entre as, digamos assim, velhas distopias e novas distopias, e como essas novas, elas teriam mais essa ideia do final feliz, digamos assim. E uma coisa que eu fiquei pensando é que, digamos assim, nessas velhas distopias, uma coisa que normalmente eles acabam atingindo no personagem, que é muito forte, e eu acho que talvez seja até impossível, é a questão do psicológico em si, né? E nisso eu lembrei de um livro que eu gosto muito, que é o do Laranja Mecânica, né? Que o personagem, então, ele sofre essa lavagem cerebral mesmo, né? E nesses novos livros que tem a distopia, normalmente, pelo menos do que eu conheço, assim, não tem tanto essa lavagem cerebral, é mais uma questão de submeter a torturas de novo e tal, mais físicas, né? E eu acho que isso que acaba fazendo essa distinção, porque se você tortura as pessoas mais nesse lado psicológico, se você já conseguiu atingir um nível de domínio que você, né, proíbe elas de ter certos pensamentos e tal, aí acho que não teria muito realmente como ter um final feliz para essas histórias, porque chegou num nível que você literalmente não tem como fugir. Enquanto que nessas novas distopias, como eles normalmente não chegam nesse nível em si, seria mais um sofrimento físico, ou, enfim, né, na questão de classes, você ainda tem como ter uma revolução, ter essa forma de revolta. É mais nesse sentido, assim, que eu fiquei pensando, talvez essa seja um pouco da diferença entre os dois estilos, né, digamos assim. Dunker, você já falou da questão do apêndice ou ainda não? Tava te esperando pra falar. Muito fofinho, obrigada. Acho que vai caído de volta. Não, eu só tava clicando nos botões errados. O de câmera e o de mutar tá muito perto.
Vai falar Deixa eu disso? só ver aqui. A Lorane queria falar mais alguma coisa ou não, Lorane? Só é que eu vi que a mão tá. Não, esqueci a mão levantada. Não, tudo bem, tem problema. Acontece, acontece. Eu acho que a gente tá meio nesse clima já do final, né? Esse pessimismo, etc. Eu acho que a Mariana vai no meu pensamento, assim, todo mundo concorda que é uma desgraça o final. Tipo, que a mensagem do livro é que não tem esperança nenhuma, assim. Ou... Vou até reler a última Então, a último parágrafo. Alguém parou e leu o apêndice no final? Que eu sei que ele é um asterisco, que parece no comecinho do livro, tá lá no final o apêndice. Alguém parou e deu uma lida nele, só pra ver entre vocês que Durante a leram leitura aí? ou depois, tanto faz. Acho que é interessante ver quem leu durante a leitura e quem leu depois. Eu não me lembro, não li, eu acho. Ninguém leu, eu acho. Ele não é divertido também, isso não ajuda. Ele não tem aquela linguagem ficcional legal, é tipo... grupo A da linguagem do Newspeak, grupo B, grupo C, usado para blá, 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 blá. Uma coisa, Mari. É isso? Então, eu acho que na minha edição não tem isso. Não tem? No finalzinho, assim, um apêndice? Não, Depois, peraí que eu vou dar uma olhada. Absurdo isso. Tem aqui, ó, deixa eu mostrar aqui como que é. Os princípios da nova fala, algo assim. Não sei se dá pra ler. Ah, peraí. Eu acho que é obrigatório, porque o George Orwell brigou com os editores americanos antes de morrer, porque eles queriam retirar esse pós-fácil e ele não deixou. Então, é que eu consigo entender porque algumas pessoas não leriam, porque ele não parece parte do livro também. Sim. Ele é só um asterisco que aparece tipo, no comecinho do texto, tá lá no final, ele não parece parte integrante, né, da obra de ficção. Mas ele é parte do mundo, digamos assim, né, em que esse livro se passa. E, tipo, se a gente lembrar que o objetivo do Newspeak, da Nova Fala, era criar uma linguagem que fosse cada vez mais reduzida, mais livre de diferentes sentidos, cada vez mais enxuta, e que cada vez não permitisse que as pessoas tivessem pensamentos de questionamento ao sistema. Em que tipo, se você vê, né, como está escrito esse apêndice, em que tipo de linguagem ele está escrito? Não é em Newspeak. Ele não é em Newspeak, na minha versão em inglês, né? Ele é em inglês standard, e além disso tudo, ele fala da ditadura da Oceania no tempo passado, no pretérito, diz, a ditadura, lá o sistema era, blá, blá, consistia e não sei o quê. Então, dentro do livro, sim, você pode ter uma visão completamente pessimista de que tudo vai dar errado, não existe nenhuma forma de oposição, porque toda oposição é uma oposição criada pela própria ditadura, mas se você considera que isso é parte de um documento que existe naquele universo, se essa ditadura está sendo falada em tempo passado e está se usando de novo uma linguagem standard com suas diferentes, né, possibilidades de sentidos e tudo mais, ele até comenta que é impossível, eventualmente o Newspeak é feito para ser impossível você traduzir da linguagem standard inglesa tradicional anterior para o Speak sem perder um monte de sentido. Então, ou ele não existe mais, ou essa ditadura não existe nas mesmas formas em que ela existia. Tipo, ela está sendo citada no passado. Uhum. E quem for ler de volta vai perceber que é tudo escrito como se fosse no contexto do livro mesmo, assim, é um comentário de alguém nesse universo ficcional. E realmente é tudo no passado e é questionando o mecanismo do governo, o que então não seria permitido com o governo vigente. É algo tipo, esse apêndice só faz sentido se você imagina esse governo de alguma forma caindo depois. De alguma forma tendo alguma ruptura que permita a publicação de um texto acadêmico comentando sobre a linguagem que eles propõem que não deu certo. E que comentaram em 1964, eles estavam nessas tentativas, e como não estava dando certo, eles marcaram a data para o longínquo ano 2050, mais ou menos assim que termina. Esse longínquo ano podia ser até no passado, olhando para Pois é super ambíguo, assim, é um texto escrito completamente em linguagem acadêmica, mas dentro do universo ficcional, o que não seria possível se o universo ficcional continuasse nas mesmas regras que acaba com a morte do Winston. Esse texto não poderia existir, segundo as regras do próprio João Romance. Então, alguma coisa mudou depois. E retroativamente faz você pensar, então, o que foi o romance que a gente leu, né? Se existe esse documento oficial dizendo que essa ditadura não existe mais, esse romance que a gente leu foi o diário, foi uma novela, tipo um romance fictício, tentando ilustrar como era uma vida nessa época? É um romance histórico, né?
É romance histórico. É até curioso, só antes de passar para Maria, rapidinho, eu vou ler como que aparece a nota de rodapé em que dá a sugestão para a leitura. É nos primeiros parágrafos, deixa eu ver direito. Página 1, 2, 3, 4 na minha edição. E é logo que fala ali, o Ministério da Verdade, Miniver em Nova Fala, aí tem um asterisco. Nova Fala era o idioma oficial da Oceania. Para saber mais sobre sua estrutura e etimologia, ver apêndice. Parece comentário do editor, realmente, não do autor. Mas o apêndice é algo dentro do texto. Funciona só lido como participando do universo ficcional. Então isso aqui, o livro vai se confirmar. Esse é um livro publicado na Oceania do Futuro, que trata do que era a Oceania, do que era a nova língua. E uma nota de rodapé, algo muito complexo esteticamente, essa construção, assim. Maria? Dunker do Céu, eu tinha completamente esquecido do apêndice, e eu li ele também, mas o que eu queria comentar é que outra distopia que faz uma coisa bem parecida é o Conto da Aia, que o Conto da Aia termina a história e daí tem um prólogo, assim, basicamente, não é um apêndice, né, em que você descobre que aquilo tudo ali está sendo discutido num congresso acadêmico anos depois. Bacana, talvez seja um recurso que tenha rendido vários frutos, assim, nesse gênero, né, subgênero. Pois é, e algo que muda muito a interpretação, né, muito. Eu comecei a ler totalmente por acidente, assim. Vou ler isso aqui, vai ser mala pra caramba esse trecho, ok, vamos ver. Eu fui lendo e fiquei, cara, que estranho que tá no passado isso, achei que parecia estar errado, assim, porque, pô, deu bobeira, né. Mas eu fiquei com essa pulga atrás da orelha. Aí depois eu li os pós-fácios, o Pynchon fala disso também, eu não sei se foi a Mariana também leu isso. Ele comenta, tipo, a última linha do livro em si é uma coisa horrível, sem esperança nenhuma, né, o Winston morre e ama o partido. Nem aquela fagulha de rebeldia que ele queria manter, não, pelo menos eu vou odiar o partido antes de ser morto por ele, nem isso ele consegue manter, ele ama o partido na última cena. Mas aí o Pete comenta, não, mas tem o apêndice trata algo do passado. Tem esperança, tem uma esperança possível. Mas será que tem mesmo essa esperança? Porque o apêndice não te dá uma alternativa. Beleza, aquele negócio ficou no passado, mas quem te garante que o que veio depois não foi muito pior? Isso aí não sabe se é melhor, né? Mas já é uma esperança de saber que... É a esperança por um diferente, né? Você sabe que as coisas não ficaram daquele jeito. Assim, você não entrega. Que a humanidade não acabou daquele jeito. Pode ter continuado horrível de qualquer forma, pode continuar uma desgraça que for, mas aquele plano de controlar o que é o ser humano não deu certo. Isso é uma vitória já. Mesmo que tenha sido algo horrível que entrou em lugar, esse plano deu errado e não tem como você transformar o ser humano em um robozinho que fala só o que você quer falar. É incontrolável, uma hora vai surgir uma rebeldia e vai desequilibrar esse princípio, esse negócio de controle. Isso é muito bonito. Isso tenho como tudo que eu acho chato no livro, isso é muito bonito. Não dá. O legal é que o apêndice redime todo o livro pra você, assim. Quase. Um apêndice chato pra caramba de ler. Um artigo acadêmico, muito profissional, meu Deus. E assim, tá bonito. Essa apresentação do Dunker sou eu falando do Robinson Crusoe, basicamente. É um saco gostar de livro que gosta, né? É uma coisa... Elogia falando mal, assim, o tempo inteiro. Então, mas o que eu ia falar? Eu esqueci isso que eu ia falando, esse monte de coisa, eu esqueci. Na verdade, isso aí é só um texto do Ministério da Verdade. O Ministério da Verdade fazendo um texto para... Não, eu lembrei o que era. Ninguém sabe ler mais. Acho que isso lembra muito... A gente tem o costume de ler o 1974 como um texto de previsão do futuro, sabe? É o que as pessoas faziam lá quando o livro saiu e fizeram em 1974, o ano mesmo, e agora, e assim vai. Tem muito esse costume. Mas o Orwell escreveu mais um ponto de vista de vamos denunciar os tipos de crueldade que pode acontecer num sistema ditatorial. E desse ponto de vista, daí encaixa mais com isso, sabe? Em vez de ser tipo, isso que vai acontecer de fato nos Estados Unidos ou na Inglaterra, ou sabe Deus onde, se acontecer uma ditadura, é muito mais tipo um texto histórico, mas em que você é presentificado por ele ter essa linguagem mais ficcional, do ponto de vista de um protagonista, você está naquele momento, naquele lugar, e quando você lê, parece que
Tipo, é isso, aquele é o presente, essa é a vida, essa é a realidade, entende? E daí esse apêndice puxa de novo para uma certa realidade histórica distanciada disso. É a impressão que eu tenho, pelo menos. Alguém não estava com a mão levantada antes? Eu acho que era de outra coisa, outra fala. Não, tinha sido de outra fala mesmo. Desculpa. E mais? Eu acho, pra mim, eu acho que eu não lembro mais já o que eu deixei de falar. Na verdade, eu ia comentar se alguém mais quer discutir a relação muito estranha, muito louca do Winston com o O'Brien, ou só eu. Eu achei muito estranha essa relação, porque mesmo ele torturando o O'Brien, o O'Brien torturando ele sonhava que ele estava em um outro lugar com o O'Brien e a mãe dele e a Julia. Então, mesmo o O'Brien torturando ele ainda via ele como uma pessoa superior, de respeito. Era muito estranho mesmo. Não dá a impressão que às vezes ele tem diálogos mais, tipo, mesmo nível entre o O'Brien e ele do que entre a Julia, que supostamente é, sabe, a parceira dele? Sim, exatamente. Principalmente na parte da tortura, eles têm umas conversas sobre o próprio partido que não passa nem pela minha cabeça que ele poderia ter essa conversa com a Júlia. Por exemplo, se o grande irmão de fato existe. E durante a tortura vai assumindo um aspecto muito estranho, porque ele começa a apresentar uma certa onisciência ao O'Brien, né? Ele começa a dizer, o O'Brien vai saber o que eu tô pensando, ele vai saber que eu tô pensando errado, que eu tô mentindo, na verdade. Você tá falando aí, Mari? Não, era isso, eu queria ver se tá. mais alguém achou isso muito louco, ou só fui eu que achei, nossa, meu Deus do céu. Porque ele tem uma fixação com o O'Brien desde o começo. Desde o começo, né? Desde o começo ele tá, não, o O'Brien falou aquela frase pra mim, tem alguma coisa ali, com certeza nós somos almas irmãs, entende? Ele me entende em algum nível que as outras pessoas não vão entender, todo mundo está seguindo o partido, menos eu e o O'Brien. E daí ele é chamado lá para os esquemas do O'Brien, é tudo oposição, né? Calculada, manipulada, e daí depois quando ele tá tendo aquele momento de tortura, antes quando ele é capturado, ele pensa, não, tá tudo bem, o O'Brien vai me mandar uma navalha, ele vai me salvar dessa vida horrível, e daí depois chega o O'Brien, ele ainda acha que o O'Brien tá do lado dele, e daí quando tá torturando, daí eles têm aqueles momentos, sabe, em que o Winston fala completamente, sabe, sem nenhuma barreira com o O'Brien, os dois se abraçam, o O'Brien tem essa coisa para o Winston, né, já que todo romance é do ponto de vista dele, parece que ele lê o pensamento dele. E é uma obsessão longa, né? Eu estou olhando aqui no começo, no primeiro capítulo aqui, quando ele está escrevendo o diário, ele relata um acontecimento de 7 anos antes, assim, que ele já pensava no Brian. Então, é muito uma obsessão uma coisa mesmo. Também, durante a tortura, em nenhum momento ele fala que ele tá com raiva do Brian pro Brian tá fazendo aquilo com ele, né? E isso também ficou, porque ele tem essa obsessão, e mesmo com a tortura, pelo visto, ela continua. Maria? Calma, eu vou desativando no mudo. Eu não quero ser essa pessoa, mas eu vou ser essa pessoa. Eu acho que essa relação dele com o Brian tem uma questão de gênero forte aí. Porque se a gente pensar que aquela sensação que o Duncan teve no começo de que a Julia era espiã, e que na verdade não era a Julia, era o Brian e tal, se a gente reverter isso e colocasse o Brian como uma personagem feminina, mas não é o que acontece. Eu acho que muito disso por causa do entendimento de papéis de gênero que existiam naquela época. Então, as discussões que o Brian tem que o Winston tem com o Brian e tal, ele não teria com uma mulher. E essa relação de fascínio que ele tem e tal, fica muito nessa obsessão porque ela é muito platônica. E ela é platônica exatamente por se tratar de dois homens. Que é um tipo de que é o tipo de coisa que não é abordado pelo Orwell em nenhum momento. Então eu acho que ali tem muito um entendimento. Eu acho que
inconscientemente, provavelmente não era a intenção dele, talvez fosse, mas essa questão da Júlia ter essa atenção romântica do Winston voltada para ela, e as discussões e a parte realmente empolgante do enredo acontece entre os dois. A Júlia acaba indo para um papel quase maternal para o Winston em muitos momentos, né? Quando ele tentando aquela coisa com o rato, ela que vai e consola ele. Nos momentos que os dois estão juntos na intimidade que ele lembra da infância com a mãe e tudo mais. Ela parece muito mais esse local seguro, sabe? Que lembra um certo passado em que isso existia para ele, enquanto como ele faz essa distinção das mulheres serem muito mais facilmente levadas pela ditadura e comprando essa propaganda, e os homens, tipo, talvez não necessariamente, né? Como tem essa distinção de nível, digamos assim, intelectual, daí com o O'Brien, que é um outro homem, que é um outro parceiro no mesmo nível, ele poderia chegar a isso, sabe? A falar sobre isso e tal. Mas é estranho. Alguém quer levantar mais alguma questão, algum ponto que talvez não tenha sido falado sobre o livro, sobre outra coisa qualquer? Talvez, ou retomar algum outro assunto? Eu tenho uma coisa que não foi falada, é o fato de, sempre que ele vai fazer alguma coisa, ele fala, não tem uma lei contra isso, mas provavelmente não seria certo. O fato se eu não me engano, o único crime é o duplo pensamento. E quando ele vai para a prisão, os presos políticos são os mais quietos, os com mais medo. Enquanto os assassinos, os ladrões, não, eles falam, conversam, gritam, batem nas coisas, como se de fato o maior crime ali seria contra o partido. Tem a divisão por classe também, né? Que a impressão que eu tenho, mas eu posso estar errada, é que os outros criminosos eram todos do proletariado, que eles cometiam os crimes, digamos, entre aspas, normais, assim. E daí, quem cometia crime de pensamento era só o pessoal do partido mesmo, né? E por isso que eles tinham a distinção de classe e do tipo de punição que eles iam receber também. Então, essa parte dos proletas serem presos, se eles são livres, né, para não viver sobre o domínio do partido, isso se encaixaria no fato deles poderem, sobre o poder de polícia do partido também recair sobre eles, já que eles não seriam livres? Então, eles são livres no sentido que eles não estão constantemente sobre a vigia da ditadura e tendo que engolir as mensagens, o discurso, sabe? Propaganda ditatorial. Mas do ponto de vista, tipo, de descumprir essas coisas de matar alguém e tudo mais, eu acho que eles são mandados para aquela prisão, só tem um tratamento diferente. Eu não sei, alguém discorda, concorda? Não, eles estão sobre o jugo do Estado ainda assim, né? Tanto que alguns trabalham na sede do partido, alguma coisa assim, alguns trabalhos meio... Sim, tipo, faxineira, faxina, né? Uma coisa assim. faxineiro, empregado, sei lá. Outra coisa, esqueci. Mas a vigilância não é menor, não é uma coisa, tipo, eles não são obrigados a ter aquela TV lá e eles não são obrigados a participar de todas as coisas cívicas. Isso que é a liberdade deles. Muitos não têm a TV, eles têm que comprar a TV, uma coisa assim. O personagem até comenta, tipo, não tenho não, essa teletela aí, eu não quis comprar, uma coisa assim. Então, mas quem comenta é justo o cara que vende eles depois, lembra? É o cara que tem a teletela. É muito absurdo, né? O cara tá lá anos esperando só o Winston chegar pra se revelar o espião. Que porra, mas não era só. Você entendeu que era isso? Pra mim, eu entendi que ele tava lá plantado, esperando qualquer um chegar e demonstrar simpatizante. Então, eu acho que não, porque tudo que o Brian fala é tipo, nós estamos há 7 anos te avaliando. Parece que todo aquele mundo existe pra pegar o Winston só. Provavelmente é a sensação que o Winston tem por ser ele o personagem principal, né? Mas é muito engraçado como eles têm tempo e meios pra gastar pra perder um cara só, assim, porque, meu Deus, a quantidade de trabalho que tem em torno do Winston é absurda, né? Inclusive esse cara que tá lá, e tipo, qual é a chance de parar alguém pra alugar um quarto, pra manter uma amante com quem vai falar as coisas pra captar? É muito improvável e dá certinho.
É perfeito. Tem que ver até que ponto que não é só uma paranoia também, porque a paranoia, ela é constante também, né? Mas mas meio que ele Sim. revela ali de forma meio O Brian objetiva fala isso pra ele até. que o cara era um espião. É. O cara chega no Ah, quarto. não, Mas sim. a gente pode pensar em que momento ele se tornou um espião. Se estavam vigiando ele há 7 anos, não poderiam transformar o dono da loja no espião a partir do momento que o Winston entra na Não loja? sei. Não sei, porque em momento algum fala de proletas que viram espiões, um membro do partido. Parece que não rola isso. Fica aberto aí, tipo, Pois é. ele era espião desde sempre ou ele se tornou depois espião? A impressão que eu fiquei é que ele é espião desde sempre. Eu não tenho certeza, mas não muda até tipo, o sotaque dele. Muda até a expressão dele tudo. Então eu acho que ele dá Ele tava eu tive a disfarçado, impressão né? que é espião desde sempre também. Pois é. O que é a paranoia máxima, assim, né? Livro que toda paranoia tá certa. O que o Brian fala, né? Ele fala, tudo que tá acontecendo agora estava dito no primeiro ato, né? Que é um comentário quase metaconsciente. Todas as paranoias do Winston estão olhando o tempo inteiro para ele, sabem tudo que ele tá fazendo, leem os pensamentos dele, tudo que ele pode imaginar dar errado dá. Sabem de tudo que ele faz o tempo inteiro. E, inclusive, todo mundo que ele pensa que esse cara é um espião vai ser um espião depois, menos a Júlia, o que eu acho muito estranho. Eu acho muito estranho que a Júlia não é uma espiã. Pra mim, isso não faz sentido, assim, até. Mas ela não é, com certeza ela não é. Ela tá machucada no final. Não faz sentido. Mas acho muito estranho. A Rosa ergueu a mão, Rosa? Sim, então, na verdade, eu tenho uma dúvida e eu preciso que vocês me ajudem. É em relação a alguém que a gente não comentou, mas que comentou o tempo todo, que é o Big Brother, que não é o Brasil, o grande irmão. A minha dúvida ele é a representação, o que representa a opressão, a autoridade governamental. Tá. Ao mesmo tempo, tinha o retrato dele na tela, lá, Big Tela e tudo mais, né? Ele é concreto? Ele é gente ou é só uma simbologia mesmo? Ficou essa dúvida para mim. Talvez vocês possam me ajudar. A impressão que eu fiquei é que parece que foi um cara real, um líder revolucionário quando surgiu, mas que agora não faz diferença mais. Talvez tenha sido até assassinado pelo próprio Estado, mas o que importa é a simbologia. O Brian fala, né? Ele nunca vai morrer. Eu fiquei com essa mesma impressão de que ele existiu, mas pode ser que exista ou agora seja só um símbolo do partido. Mesma coisa com o outro lá, esqueci o nome. Goldenstein, isso. Parece que talvez tenham sido figuras reais, houve uma dissidência dentro do partido, mas agora parece que não importa mais, assim. São só símbolos, um do partido e outro para concentrar o ódio. É meio que é isso, assim. Que a impressão que eu fiquei, pelo menos. No Golden Star, o negócio do Golden Star, alguém mais achou significante o fato de eles pegarem um sobrenome tão tipicamente judeu para pegar justo o que vai ser o grande inimigo do Estado e tudo mais? Trotsky era judeu, né? Eu pensei nisso só. Eu O grande irmão tem um bigodão e o outro tem um cavanhaque judeu. Pensei nisso. Não, isso historicamente, tipo, os judeus foram usados muito, né, para justificar certas políticas mais nacionalistas, excludentes e tal. Sim, mas não pensei que poderia ter algum símbolo nesse sentido. Não cheguei a pensar. Algum momento no texto do próprio Goldstein, mas que na verdade é do O'Brien, ele fala lá que o partido não liga para nada disso, não liga para raça, não liga para se o cara é judeu, nem qualquer coisa, o que importa é o controle só. Então não sei o quanto... Mas é mentira também, né? Porque eles usam justo as diferenças étnicas para justificar essa escravidão e a questão do estranhamento das pessoas dentro daquele sistema em relação às outras, de não achar que elas são pessoas no mesmo nível e tudo bem serem prisioneiros políticos, escravizados e tudo mais. A impressão que eu fiquei que é estranho, né? Parece que a forma que o partido é colocado nesse livro, tipo, não tem emoções, né? Então ele não odeia ninguém. A questão é que é mais inteligente manipular o ódio das pessoas. Então, tipo, ele não tem nada contra raças específicas, mas as pessoas são mais facilmente manipuladas a odiar alguém que é diferente do que alguém parecido. Então, por isso, eles mantêm guerra
com essas etnias diferentes. Eu fiquei com essa impressão, assim, eu não lembro se é tanto pelo texto do Goldstein ou pelo livro em si, eu fiquei com essa impressão. Ou se é pelo que o próprio Brian fala. Eu acho que é pelo livro do Do livro do Goldstein Goldstein, mesmo. né? O que é estranho daí, porque quem tá escrevendo aquilo é o Brian, então não sei o quão dá pra levar a sério dentro do mundo que tá escrito ali. Que é só o que o Wilson quer ouvir, não a realidade. Complicado. Então, mas quando passam os prisioneiros políticos na praça e ele vê o texto frisa que são pessoas de, tipo, características asiáticas mesmo. Sim. Não, sim, mas aí o texto do Goldstein fala que isso é só porque se fosse alguém da mesma etnia, talvez as pessoas parassem para pensar, nossa, são parecidos com nós. E quando mantém essa distância, fica mais fácil de desumanizar o outro, né? Na real tem tudo a ver com o que você falou, na verdade. Tem essa questão do partido toda hora mudar quem é o aliado e quem que é o inimigo também, né? Então... O importante é manter esse... Não possibilitar que os habitantes de Oceânia se solidarizem com os outros, né? Parece que isso é importante, assim, meio que todo o resto tanto faz. Sei lá. Acho que no prefácio do Pynchon, que ele fala, ou é o outro, comenta que nesse sentido o Orwell foi até otimista, porque a nossa sociedade hoje em dia é bem mais racista do que parece ser a do 1984. Nisso ele falou, não, vamos se unir em favor do controle total. Não, o controle total é uma coisa, o racismo é outra, continua as duas juntas ainda. Nesse sentido, o Orwell não conseguiu ser tão horrível quanto a realidade é. Bom, acho que estamos encerrando, então. Alguém quer falar mais alguma coisa? Acho que dá tempo também. A gente vai até ter gente aqui. Não tem horário. A sala não é liberada para outra turma. Se alguém tiver sugestões sobre o jeito que a gente está conduzindo, etc., nós aceitamos. Estamos todos novinhos, mestrandos aqui. Queremos feedback também. Agradecemos sugestões, críticas, qualquer coisa. Pode falar, Rosa. Oi, não, eu só quero agradecer. Eu gostei bastante, achei ótimo. Eu tô aqui para adquirir conhecimento, então para mim foi muito bom. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. A gente que agradece. A gente espera que vocês voltem no mês que vem, na próxima obra, o Apanhador no Campo de Centeio. A gente vai mandar e-mail de novo, dando mais detalhes, mas já está lá, né, que essa é a próxima obra. Uma coisa que eu ia perguntar, vocês acham, no geral, né, tipo, que vocês gostariam que a gente disponibilizasse sugestões de coisas paralelas para discutir também? Por exemplo, adaptações para filme ou outras coisas assim, ou não? Isso que eu ia falar, na verdade. Eu acho que vale a pena, sim. Fica legal. Pode mandar alguma coisinha. O Apanhador não vai ter adaptação para filme. Não existe, o Salinger não deixou, nunca... Não vai ter aquela que ele queria fazer com ele interpretando o protagonista, poxa. Ia ser ótimo, né? Mas não existe. Sabe o que é interessante? Tem aquele documentário lá sobre o bacana. Salerno. Dá para achar o link no YouTube e mandar, se tiver ainda disponível. É interessante. A gente pode manter algumas coisas a gente pensar, textos, vídeos, para incrementar para quem queira, né? Alguma coisa a mais para discussão. Acho que vai ser legal. Esse mês que vem, sabe o dia certinho, Luiz? Deixa eu ver aqui no calendário. É a penúltima terça. Então vai ser dia 20 de abril. É o Apanhador eu não vou falar mal, eu adoro completamente. Tá meio fora de moda, eu acho. Acho que vocês não gostam tá bom, eu falo mal, então. Não. Olha, vocês não gostam desse livro mais, mas eu vou defender ele bem, tentar. E aí, até mês que vem, então? Deixa eu só falar mais uma coisa também, pessoal. Esqueci de falar no começo. A gente está gravando os encontros, tá? Para mandar para o pessoal da pós, né? Até para eles verem que a gente está fazendo os encontros. Alguém tem alguma objeção quanto a isso? Há a possibilidade deles postarem no YouTube também para quem quiser assistir depois, se alguém tiver interesse de assistir, se alguém tiver alguma objeção. Não sei se alguém vai querer, mas é legal. Seria legal, mas também tá tudo bem. Se alguém tiver alguma objeção, fala pra gente, tá? Pode mandar um e-mail depois, qualquer coisa. Tá. E pelo menos como arquivo a gente pode ficar pra gente, né? Se alguém achar ruim publicar, a gente só mantém os vídeos pra gente.
Porque após ela acho importante também publicar as coisas que estão sendo produzidas, ainda mais em tempos de pandemia, assim, né? Essas coisas para provar que a universidade não está parada, sabe? Tipo, está sendo trabalhado lá de alguma forma. Então acho que seria legal. Mas então acho que é isso. Da minha parte, agradecer vocês pela presença, pela participação. Acho que foi bem legal. Acho que todo mundo acrescentou para todo mundo, né? Obrigado, gente. Então é isso, gente. Valeu. Tchau. Obrigada. Até a próxima. Tchau. Até mês que vem. Tchau. Qualquer coisa, Valeu. manda e-mail pra gente. Tá bom. Tchau.